Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Nesse vídeo a gente vai falar de 5 fórmulas incríveis para você aprender antes de fazer o PROC-V. Estou usando uma tabela para você baixar, aqui embaixo tá o link, você coloca o seu e-mail e vai chegar no seu e-mail a tabela para você me acompanhar, tá bom? Então vamos embora. Aqui dentro a gente tem uma tabela onde eu estou representando as vendas, né? Então a primeira coisa que você vai fazer no Excel antes de aprender fórmula e tal é identificar onde você está trabalhando, qual que é o cenário. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma tabela onde eu tenho as datas, eu tenho o curso que foi vendido, o vendedor, a quantidade. Então, o que representa cada linha dessa tabela? Cada linha está representando uma venda, né, de algum dia, e aí eu tenho a quantidade vendida por esse vendedor, por exemplo. E aqui embaixo a vendedora Christopher, por exemplo, vendeu o curso acelerador de carreira, né, 6 cursos no dia 15/2, tá? Então, muito importante, antes de qualquer coisa, você entende a sua base. Agora a gente vai começar com essa fórmula incrível que se chama soma Cs. A gente vai somar com condições. Então, por exemplo, eu quero somar todas as vendas do curso de Power BI. Ó, tem curso de Power BI aqui, curso de Power BI aqui e assim por diante. Então, quanto que tem que dar essa fórmula? Se eu filtrar, vir aqui no produto, tirar tudo e colocar o curso de Power BI, tá? Eu vim aqui na setinha, ali em cima e filtrei, eu vou ter essas vendas, então no total a gente tem aqui 16 vendas, né? Então a fórmula vai ter que me dar esse resultado. Então vou tirar os meus filtros, vou vir aqui e vou escrever a fórmula soma Cs, igual soma Cs. Bom, toda a fórmula no Excel a gente vem com ajuda, ela traz ajuda para você. Então vamos ler o que ele está pedindo aqui. Esse caso está pedindo, ó, soma, a primeira coisa que você tem que me informar é o intervalo da soma. O intervalo é uma coluna. Então toda vez que você lê a palavra intervalo, você pensa numa coluna. Intervalo é uma coluna, intervalo é uma coluna, intervalo é uma coluna. Lembra disso, tá? Porque isso aqui confunde. Então vamos lá. Intervalo, uma coluna. Aí ele pede, qual é a coluna então que você quer somar? Eu vou somar as quantidades, então eu vou selecionar a coluna da quantidade. Para poder selecionar tudo, a gente vem aqui, aperta Ctrl e o barra de espaço e ele seleciona tudo pra gente. Estamos trabalhando numa tabela, né? Então ele já colocou tabela, quantidade aqui. E aí agora eu já selecionei, beleza, coluna da quantidade. Vou apertar ponto e vírgula e ele vai falar para você o seguinte, agora me dá o intervalo do critério 1. Lembra que intervalo é uma coluna. Então ele está falando, olha, me manda, né, traz a coluna do seu primeiro critério. Eu posso filtrar com vários critérios. Eu queria, por exemplo, o curso do Power BI e também que seja do professor X, por exemplo. Então daria para colocar mais de um critério. Nesse caso é só um critério, então é o curso de Power BI. Então onde está a coluna, né, intervalo? Onde está a coluna do curso que você quer? Então a coluna está aqui, ó, onde estão todos os cursos. Então eu vou selecionar Ctrl espaço, marquei ela. E por último, ponto e vírgula, ele vai falar, beleza, então desta coluna que você acabou de selecionar, qual que é o critério que você quer? Nesse caso é curso de Power BI, né? Então você vai abrir aspas e vai escrever exatamente o que está escrito como critério. Então eu vou escrever curso de Power BI. Só que você percebe que aqui está com as fórmulas maiúsculas, né? As letras maiúsculas, mas no soma Cs não precisa, tá bom? Você pode colocar minúsculo, minúsculo, ele vai entender. Então, curso de Power BI. Vou fechar aspas e aí eu terminei a minha fórmula, então toda a fórmula no Excel, tô olhando para cá, ela termina com parênteses, né? Então comecei com parênteses, terminei com parênteses. Revisando, coluna que eu quero somar, quantidade. Beleza, aí agora começam os critérios. Qual é a coluna que você quer ter como critério? É o produto ou o curso, né? Esse cara aqui, beleza. Qual que é o critério desta coluna? Curso de Power BI. Vou apertar Enter e ele deu os mesmos 16 que era o filtro que a gente queria. Então aqui dentro você pode mexer esses critérios. E se eu quiser ainda colocar como critério mais um, por exemplo, um vendedor, eu posso continuar, eu vou colocando mais critérios. Vamos fazer isso? Eu vou pegar, por exemplo, como critério o vendedor Luiz Lee. Ele vendeu um só, né? Talvez ele tenha vendido mais aqui, vamos ver. Então eu vou pegar o nome dele e aí eu vou até fazer uma melhoria na fórmula. Eu vou copiar esse nome e vou colar aqui do lado. Por exemplo, Luiz Lee, tá? Então eu vou continuar a minha fórmula, eu vou colocar mais um critério. Então aqui no final, ó, eu apago o parênteses, porque eu vou continuar a fórmula, aperto o ponto e vírgula e ele vai falar, legal, então já que você quer mais um critério, qual que é a coluna que você quer como critério? Bom, agora é o nome do vendedor, então o intervalo, ó lá, intervalo é uma coluna, é a coluna do vendedor. Selecionei, apertei Ctrl, espaço, marquei ela, ponto e vírgula, e ele vai falar muito bem. Então agora me dá o critério que você quer. E lembra que a gente selecionou aqui, eu escrevi, né, curso de Power BI, e agora eu vou pegar o que está escrito numa célula, que está aqui do meu lado, ó, vou tentar colocar um pouquinho para baixo.
Aqui não estou conseguindo, vamos ver se eu vou conseguir aqui. Ó, não vou conseguir porque está mostrando na minha tela, mas é só apertar seta para baixo, tá? Apertei seta para baixo, que está escrito aqui embaixo. Apertei Enter, e aqui eu tenho o tal do Luiz Lee, que vendeu só um. Vamos confirmar se tá certo? Vou clicar aqui no produto, vou selecionar o tal do curso de Power BI, e aí vamos ver se eu já tenho aqui, ó lá, Luiz Lee, só tem um. E se tivesse duas vezes o Luiz Lee? Vamos trocar esse cara aqui, ó, da Paula, venda da Paula, vou mudar pro Luiz, tá? Vou manipular a venda. Luiz Lee, por exemplo, 2 aqui, ó, já contabilizou 3 porque ele tá somando esses dois. Então essas fórmulas, né, condicionais, elas são incríveis. Agora, a gente vai aprender a nossa segunda fórmula especial, que é a fórmula conte.cs. Na verdade, a única diferença do soma-cs para o conte.cs é que aqui a gente vai contar a quantidade de linhas com critérios e não somar uma coluna com critério. Então ela é até mais fácil do que o soma-cs. A gente começou até pela mais difícil. Igual conte.cs, tá? Tem duas, né? Você pode ver conte.c e conte.cs. A conte.c é uma fórmula mais antiga que dava um critério só. O soma-cs é uma formulinha mais completa que dá vários e vários critérios para você. E aqui, diferente do soma-cs, ele não te pede qual é a coluna que você quer somar, já que não tem nenhuma operação que você quer fazer. Eu simplesmente vou somar, ou na verdade contar a quantidade de linhas com critério. Então eu só quero, nesse caso, ó, contar as vendas do curso de Excel, né? Então eu vou selecionar a coluna onde está escrito o curso de Excel, que nesse caso está na coluninha B. E por que você selecionou a coluna? Porque tá pedindo, mano, aqui ó, intervalo do critério 1, tá vendo? Então o intervalo é uma coluna. Então eu vou selecionar aqui e apertar Ctrl espaço, é sempre melhor Ctrl espaço que já seleciona tudo. Ponto e vírgula, o critério agora que eu quero é curso de Excel. Eu poderia escrever curso de Excel numa outra célula, ou posso vir aqui e escrever curso de Excel, tá? Poderia estar escrevendo isso numa outra célula e clicar naquela célula para buscar essa informação. Pronto, tem 4 linhas que estão preenchidas de curso de Excel. Vamos ver? Vou pegar aqui o produto, vou tirar, vou selecionar curso de Excel, vou dar um OK. E aqui nós temos as nossas 4 linhas somando. Aqui não estou vendo porque eu filtrei, né? Vou voltar aqui, vou dar um selecionar tudo. Funcionou. Então o que eu indico? Excel, ele é prática. Você precisa praticar, fazer exercícios. E a gente faz muito isso no nosso curso completo. Então se você está gostando dessa aula por enquanto até aqui, vem aqui embaixo, curte essa aula para que outras pessoas possam ver esse conteúdo e o YouTube poder mostrar isso para mais gente, quem sofre com fórmulas. E também vai contando aí no comentário aqui embaixo se você usa essas fórmulas, como que você tem utilizado as fórmulas dentro do Excel. Para você aprender um pouco mais comigo e com os cursos completos da Doutores do Excel, eu vou deixar aqui na descrição também um link para você acessar todos os nossos conteúdos da Doutores do Excel. Bom, e claro, considere-se então se inscrever no nosso canal e ative o sininho para que quando eu mandar outros vídeos iguais a esse, você seja notificado. Vamos lá? Agora a gente vai para a fórmula mais simples, né? Que é uma fórmula soma. Se você já faz a formulinha soma, beleza. Se você ainda não faz, vamos pegar algumas dicas legais aqui, ó. Colocou igual e digitou a fórmula soma. Abro parênteses dessa fórmula e aí ele simplesmente me pede um número, ou seja, o que você quer somar. Na fórmula soma eu posso somar vários números juntos, eu vou apertando ponto e vírgula e vou somando, ou eu posso selecionar uma coluna toda. Então, por exemplo, se eu quiser somar este cara e mais a célula 6 aqui que está aqui embaixo, eu aperto ponto e vírgula e seleciono a outra célula que eu quero. Ponto e vírgula, mais uma outra célula. Ponto e vírgula, agora esse critério. Dá para fazer isso aqui, mas a gente evita fazer isso com as fórmulas soma-cs, né? Você vai somando com o critério, ao invés de ficar colocando um monte de critério aqui do lado, tá? Essa é uma das opções, mas nesse caso, o que a gente quer, na verdade, é somar a coluna toda. Então eu vou apagar toda essa confusão que eu fiz aqui do lado, e aí eu vou selecionar tudo, ou de novo, Ctrl espaço, que marca a coluna toda. Você tá vendo que quando eu quero cancelar minha seleção, basta clicar de novo e ele cancela, né? Então, ó, tô cancelando e aí aperto o Ctrl espaço. Pronto, somei tudo. Agora uma dica, como a gente está trabalhando com tabela, essa tabela aqui ela já poderia trazer a soma pra gente aqui embaixo na última linha. Para você fazer isso, você pode vir aqui na última linha e apertar o Alt do seu teclado e apertar o sinal de igual. E ele vai criar para a gente uma fórmula aqui embaixo, na verdade uma linha totalizadora, e aí eu já venho somando ela aqui, que deu os mesmos 95. Legal, né? Então, Alt igual, ele faz essas autossomas para a gente quando tem números próximos aqui. Por último, a gente vai fazer a média, e claro, eu deixei aqui a fórmula C para a gente terminar com chave de ouro, tá? Então, a média é muito parecida com a soma. Eu quero tirar uma média desses números. Na média, o que seria a média nesse caso, né? Se cada linha representa uma venda, na média, cada linha registrada está saindo com quantas vendas? Esse seria o cenário. Então, na média, cada venda está vendendo 4,75 cursos nesse nosso exemplo aqui, né? Então, o cálculo que é feito por trás da média nada mais é do que a soma, que deu 95, dividido pela quantidade de linhas que eu tenho preenchida aqui.
Aliás, vamos fazer uma formulinha para saber a quantidade de linhas preenchidas. Essa forma é muito legal. É igual, eu vou escrever aqui, ó, conte valores. Essa fórmula conte valores, ela só consegue contar quantas linhas tem. Então vamos lá, ó. Vem aqui, igual conte.valores, tá aqui. Beleza, ele me pede o valor, eu vou selecionar uma coluna inteira, poderia ser essa ou essa. O que eu não posso fazer é selecionar as duas, né? Porque ele vai contar o ambiente todo aqui, daria vários números a mais. Então, uma coluna só, já que eu quero somar a quantidade de linhas, aqui ele acabou perdendo, ó, conte.valores, apertei Tab, vim aqui, Ctrl espaço. Então eu tenho 20 linhas registradas e na soma eu tenho 95 no total. Então o que a média está fazendo? 95 dividido por 20, e ele vai dar esse valor. Vamos fazer na mão? Igual, vou pegar esse cara aqui, 95 dividido pela quantidade de linhas que eu tenho preenchida. Apertei Enter lá, 4,75. Então é o cálculo da média. Maravilha, chegamos então na fórmula C, uma das fórmulas mais incríveis para você aprender antes de fazer o seu PROC-Vzão, que todo mundo conhece o PROC-V. Bom, vamos lá. Vim aqui do lado e a gente vai criar uma condição para a gente saber se cada venda bateu uma meta. Imagina que a gente tem uma meta de vender 5 quantidades de produto em cada venda. Essa é a nossa meta. Será que essa venda atingiu ou não atingiu a meta? Quais são as vendas que atingiram a meta? Então isso é uma condição. Se for maior do que 5 a quantidade de vendas, eu atingi a minha meta. E se não for igual a 5, né, ou menor do que 5, a gente não atingiu a meta. Então vamos colocar aqui, ó, atingiu a meta. Vou apertar Enter, vou dar um duplo clique e aí a gente vai ter a indicação se atingiu ou não. Então para a gente fazer isso com a fórmula C, vem aqui, coloca fórmula C, então coloca igual, digita a fórmula C e ele vai te pedir o teste lógico. Então eu vou testar se a quantidade é maior ou igual a 5. É assim que a gente escreve no Excel, maior ou igual, né? Porque se bater 5, atingiu a meta. Então essa é a minha condição, é o meu teste lógico. Eu estou comparando duas coisas com um sinal no meio, quantidade maior ou igual a 5. Ponto e vírgula. Valor se verdadeiro. Então, se for maior do que 5, o que você quer que o Excel te forneça? Eu vou falar para ele, ó, fala para mim que a meta foi atingida. Então eu vou apertar aspas e vou escrever um texto. Meta atingida. Se a gente não escreve com aspas, ele vai entender que você vai querer uma fórmula, ó. Meta, tá vendo? Ele vem média, menor e tal. Por isso que a gente está abrindo aspas. E aí eu tô colocando meta atingida. Fecho aspas, terminei o meu valor se for verdadeiro. E por último, ponto e vírgula. Ele vai falar pra gente, ó, e se for falso? E se ele não for maior ou igual a 5? Nesse caso, não atingiu a meta, então eu vou colocar meta não atingida. Fecho aspas, aperto o Enter e ele já traz pra gente porque nós estamos utilizando o objeto lindo e maravilhoso chamado tabela, que já preenche tudo pra gente, todas as fórmulas já são preenchidas automaticamente, né? A gente criou essa base de dados com inserir tabela, esse cara aqui, tá? Pronto, então, ó, 9, meta atingida, 6, meta atingida. Então olha que legal, se eu quisesse saber quantas vendas atingiram a meta, eu faria um conte Cs. Quantas vendas somadas, né, foram de metas atingidas? Eu faria um soma C com o critério de meta atingida. Isso eu vou deixar de exercício para você fazer e você me conta aqui nos comentários se você acertou. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha ele com outras pessoas, curta esse vídeo, manda para mais pessoas que têm dificuldade com fórmula e bora maratonar os cursos da Doutores do Excel. Tô te esperando na próxima aula.